Bom dia, graça e paz. Como é que vocês estão? Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira para você, em nome de Jesus. Que você tenha uma quarta-feira incrível na presença do Espírito Santo, amém? Esse é o desejo do meu coração. Bom dia para você, Igreja Batista Nova Aliança. Bom dia para você que nos assiste. Obrigado pela sua companhia aí, todas as segundas, quartas e sextas. Queridos, queremos, em nome de Jesus, pedir que você compartilhe os nossos vídeos, que você também se inscreva no canal da Igreja Batista Nova Aliança e seja edificado com todo o material que a gente tem oferecido. Nós estamos começando em uma jornada online com a nossa igreja e eu tenho certeza que nós vamos edificar o seu coração, assim como o Senhor já tem edificado o nosso a cada dia. Amém? Queridos, eu quero falar com você hoje acerca de um assunto bacana, né? Um assunto que Jesus tratou com tanto zelo. No perfil de ser criança, né? Hoje o assunto é esse: como ter um coração de criança. Como é que você e eu possamos alcançar um coração de criança? Deixa eu falar para você um texto que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13. Tenho certeza que você já conhece esse texto e eu quero compartilhar com você acerca da palavra de Deus, mediante a isso que Paulo está nos falando e acerca de um ensinamento tão precioso de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, mas não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Amém? Nós vamos falar hoje sobre essa questão do ser menino, né? De ter um coração de menino. De ter um coração de criança, de ter um coração que agrada a Deus. Jesus Cristo, uma certa vez, ele disse que se nós não fôssemos como as crianças, nós não conseguiríamos entrar no reino dos céus. Ele estava dizendo que o reino dos céus era como uma criança, era dado a essas crianças. Ele também disse que o perfeito louvor sai das crianças. Dos lábios da criança sai o perfeito louvor. E depois vem Paulo com toda a sua maturidade, vem Paulo com toda a sua seu jeito, embora tosco, embora grosseiro, embora muito cheio de amor, era o jeito de ser de Paulo. Vem Paulo falando sobre o amor, e vem Paulo compartilhando comigo e com você compartilhando o coração de alguém apaixonado, de alguém que faz as coisas mediante ao amor. Não é nada fácil agradar o coração de Deus. Não é nada fácil conseguir tocar o coração do Pai. Jesus, ele disse que uma criança consegue. Uma criança consegue
tocar o coração de Deus. Porque a criança, ela tem o perfeito louvor. Ela agrada a Deus com o seu perfeito louvor. Os seus lábios chegam até Jesus Cristo, até o Senhor, até o trono de Deus e enche aquele lugar de alegria pela adoração perfeita de uma criança. Paulo, ele está discorrendo um texto belíssimo sobre o amor. E ele está dizendo que nada ele pode sem amor. Nada adianta sem o amor. E eu quero que você pense bem sobre isso. Como será que nós agradamos a Deus? Como é ter um coração de criança? Você já percebeu como é o coração de uma criança? Você já percebeu que a criança, como ela se comporta quando ela está com alguma crise, com alguma dificuldade? Você já percebeu que quando ela está com algum problema com o amiguinho, ou com algum problema com o irmão, como que essa criança ela se comporta? Você já observou? Jesus, ele compara a gente com uma criança. Você já viu uma criança fazendo amizade com a outra? A criança tem dificuldade para isso? Gente, é impressionante como é uma criança. Uma criança, ela fica emburrada, ela fica brava com o seu amiguinho porque o seu amiguinho não quis dividir o lanche, não quis emprestar a bola, não tirou ele do jogo, enfim, seja qual for o motivo. Mas não passa muito tempo, está de novo aquela criança junto com aquela que ela tinha acabado de ficar irritada, brava. Você já viu uma criança quando ela chega num local desconhecido para ela? Quando eu vou fazer alguma visita, e quase sempre o meu filho ele pergunta: mãe, lá tem criança? Porque se tiver criança ele se sente em casa. E não importa se ele conhece aquela criança, não importa se aquela criança é negra, se ela é japonesa, se ela é alemã, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é rica ou se ela é pobre. Quando o meu filho chega naquela casa e se tem uma criança, logo ele faz uma amizade. Os dois estão brincando junto, logo os dois estão jogando videogame junto, logo os dois já estão assistindo um vídeo juntos, eles estão conversando sobre alguma coisa. É impressionante a interação de uma criança. Por que nós temos tanta dificuldade de ter um coração de criança? Paulo ele está falando sobre algo que resolve todos os nossos problemas. Paulo está falando sobre o amor. Sabe por que uma criança alegra tanto o coração de Deus? Porque no coração dessa criança não há rancor. No coração dessa criança não há desprezo pelos outros. No coração dessa criança não há acepção de pessoas. No coração dessa criança não há manipulação, não há interesse próprio. No coração dessa criança não há um desejo egoísta de ser apenas abençoado, de ser apenas visto e percebido. No coração dessa criança existe harmonia, existe amor, existe interação, existe unidade, existe compartilhar. As crianças, mesmo não conhecendo uma outra, elas compartilham uma com as outras aquilo que ela tem. As crianças, elas interagem uma com as outras no mesmo ambiente em que elas estão e pela mesma maneira como elas pensam sobre as coisas. Elas não brigam por causa de time, elas não brigam por causa de religião, elas não brigam por causa de uma outra menina ou de um outro menino. São todos amigos. Eles não olham com malícia para uma menina, sendo ele um menino, ou olha para um menino, sendo ela uma menina, com malícia. Há amor, aquele amor genuíno, sem interesse, sem ser injusto. Há um amor compreensivo, há um amor compassivo, há um amor que tolera até mesmo uma briga e uma discussão por aquele jogo, por aquela dificuldade que elas tiveram naquele momento. E por causa disso, essa adoração é tão perfeita. Porque ao mesmo tempo que ela está discutindo com aquela criança por causa de um jogo, ou por causa de alguma dificuldade que elas tiveram ali no momento de recreação delas, ao mesmo tempo elas podem dizer: olha, eu te amo, olha, eu amo o Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo é verdade. Não há manipulação, não há aparência. É por causa disso, é por causa do amor, que o coração de uma criança agrada tanto a Deus. Só que Paulo fala uma coisa bem importante, queridos. Paulo fala sobre o coração que um dia precisa amadurecer.
Ele diz: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu brincava como um menino. Mas uma vez que eu deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino para trás. Tem coisas de meninos que a gente precisa deixar para trás. O amor é evidentemente sobre todas as coisas, sobressai a tudo. Eu preciso amar ao próximo, eu preciso compreender o próximo, eu preciso ser longânima com o próximo. Mas eu preciso deixar as coisas de menino para trás. A irresponsabilidade de um menino precisa ficar para trás. Vida fácil, sem compromisso, sem parcela de responsabilidade, precisa ficar para trás. Aquele envolvimento onde você só tem interesse naquele momento, onde você se satisfaz com aquele momento, isso precisa deixar para trás. Você precisa carregar responsabilidades e compromissos. A criança, ela é muito amiga uma da outra, mas se ela muda de cidade, ela se interage com outros amigos e ela esquece aquela amizade para trás. Ela deixa aquelas coisas para trás. Isso é não comprometimento com o seu amigo, isso é não comprometimento com aquela amizade. Mas isso é típico de uma criança. Mas eu quero que você entenda que quando você deixa de ser criança, as coisas propriamente de criança precisam ser deixadas para trás. E você precisa então viver uma vida de adulto com o coração de uma criança. O coração de uma criança é o coração onde reina o amor genuíno, o amor transparente. Esse é o coração de uma criança. Porém, as coisas de menino, as irresponsabilidades e as brincadeiras eternas, sem pensar no amanhã, sem pensar na responsabilidade do amanhã, isso precisa ser deixado de lado. Então, para você adulto ter um coração de uma criança, tenha amor sobre todas as coisas. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Se você amar ao próximo como você ama a você mesmo, se você amar sobretudo a Deus, se você amá-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma, você está então cumprindo os 2 grandes mandamentos. Cumprindo esses 2 grandes mandamentos, que é a base do amor, você terá um coração de criança que agradará ao Pai. Você terá o coração de criança que agradará ao Pai e terá a responsabilidade de um adulto que também agrada ao Pai. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Tenha uma quarta-feira abençoadíssima, tendo um coração de criança com a responsabilidade de um adulto de adorar e servir ao único Deus eterno e verdadeiro. Uma grande quarta-feira para você, em nome de Jesus. Uma quarta-feira linda na presença do Espírito Santo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.